Antes de começar a falar sobre mobilização neural, eu queria fazer um comentário interessante, né? Normalmente, em qualquer condição, e aí eu digo em relação às condições ortopédicas mesmo, é muito comum a gente acabar negligenciando o tecido neural. Normalmente, quando a gente vai abordar qualquer disfunção ou patologia ortopédica, a gente leva em consideração articulação, nós levamos em consideração tecido ligamentar, cápsula ligamentar, levamos em consideração os tecidos tendinosos, músculos, mas é muito comum negligenciarmos o tecido neural, tá? Então, ficam alguns questionamentos que são bem interessantes, tá? São questionamentos muito importantes e muito pertinentes. Por que será que a terapia manual, quando a gente fala em terapia manual, nós pensamos apenas em articulação, músculo, ligamento, né? Será que porque elas são mais acessíveis a forças e movimentos aplicados pelo meio externo, né? Forças aplicadas pelo meio externo e susceptíveis a movimentos gerando alavanca, pelo fato do tendão ser inserido no osso, pelo fato da articulação participar do movimento? Será que a gente não estaria simplesmente olhando para a ortopedia? Será que não estaríamos na sombra da ortopedia, né? Uma outra questão interessante é que o sistema nervoso central e periférico, eles são muito importantes na dinâmica do movimento. A começar pela própria característica que o nervo tem de dar o estímulo para iniciar o movimento, correto? Então, o sistema neural ele é muito importante nesse aspecto, né? Todo movimento ele começa com um estímulo nervoso. Uma outra questão importante é que qualquer disfunção resultante da alteração desse tecido neural, pelo fato dessa relação íntima com o sistema musculoesquelético, pode comprometer esse sistema mais passivo e ativo aí, ok? Então, será que não estaríamos negligenciando o tecido neural? Eu vejo muitas situações específicas em que a gente acaba levando em consideração, um exemplo, numa dor no ombro, os tecidos que são mais passíveis de serem acometidos, né? Então, músculo, tendão, ligamento, mas a gente nunca leva em consideração o tecido neural. Será que esse tecido neural, sendo comprometido, ele também não é fonte de dor? Será que o tecido neural, sendo comprometido, também não atrapalha na funcionalidade? Então, a ideia hoje do nosso curso de mobilização neural é justamente trazer para vocês um pouco mais sobre esse tecido e o que as alterações nesse tecido podem influenciar nas patologias e lesões ortopédicas. Então, só para vocês terem ideia, a mobilização neural não é algo novo, né? Obviamente, com os estudos mais recentes, ela vem sendo muito mais bem descrita, né? Ela vem sendo um pouco mais detalhada, mas ela já é relatada desde 1883, né? Quando eles avaliaram movimentos em bailarinas e eles perceberam que o tecido neural ele faz parte daquele conjunto músculo-esquelético, né? Que quando você alonga, quando você estira um músculo e todo um tecido muscular, você também acaba provocando o estiramento e o alongamento desse tecido neural. Então ele não deve ser considerado somente em aspectos neurofisiológicos. A gente também deve levar em consideração esses aspectos estruturais do tecido neural, tá? O desenvolvimento das técnicas de exame e tratamento ele começou há um tempo atrás, né? Em 79, só para vocês terem ideia, com o Elvey e o Bobey, bem como o David Butler mais recentemente em 91, inclusive eles publicaram um livro aí sobre mobilização do sistema nervoso, onde eles começaram a aplicar técnicas para avaliar esse tipo de paciente que sentia dores de características por sensibilização neural, tá? E aí eles perceberam que esses testes realmente acabavam sendo interessantes e importantes para detectar esse tipo de disfunção. Então, se a gente for levar o pé da letra, pessoal, diferente do Maitland, do Mulligan, do Mackenzie, a mobilização neural não necessariamente ela é uma técnica, né? Ela não tem um criador específico. A gente poderia definir mobilização neural como
um conjunto de conhecimentos biomecânicos, neurofisiológicos, que envolve aí neurobiologia, neurofisiologia, aplicados, associados aos princípios de terapia manual, que vão compor hoje o que a gente chama de mobilização neural, tá? Mais conhecido como neurodinâmica. Tá? Então, o conjunto, a associação entre a biomecânica, a neurobiologia, a fisiologia e os princípios de terapia manual nos dá hoje o que a gente chama de neurodinâmica clínica, tá? Que é todo esse funcionamento do sistema neuromúsculo esquelético, né? E aí, quando a gente vai falar de mobilização neural, pessoal, é diferente de como a gente aprende na faculdade. É impossível a gente separar o sistema nervoso central do sistema nervoso periférico, tá? A gente aprende na faculdade de maneira separada até para facilitar a maneira que a gente aprende, até para facilitar a aprendizagem, tá? Então, de maneira bem breve, de maneira bem rápida, que não é muito bem o foco, o sistema nervoso central ele é dividido em dois grupos, né, em duas estruturas básicas, né? Tem outras subestruturas, mas de maneira bem geral, ele é dividido em encéfalo e medula espinal, tá? Então, encéfalo e medula espinhal compõem o sistema nervoso central. E o sistema nervoso periférico, ele é composto pelo sistema nervoso periférico somático, né, os quais inervam as estruturas de características mais musculoesqueléticas, né? E o sistema nervoso autônomo, que está relacionado aí com a inervação de vísceras e de estruturas que são reguladas pelo sistema nervoso simpático e parasimpático, tá? Quando a gente fala em mobilização neural, nós falamos primordialmente dos tecidos de características mais periféricas. Só que não dá para separar o sistema nervoso central do sistema nervoso periférico, tá? Observe bem, aqui a gente tem uma medula, onde nós estamos observando a região anterior dessa medula, correto? E nós estamos observando a região posterior, a gente chama de corno anterior e corno posterior. Toda essa região anterior da medula é por onde saem todos os tecidos neurais que vão fazer parte da eferência, né, da execução do movimento. Todos esses tecidos que entram, né, então que saem do sistema nervoso periférico para o central, para a região posterior, são tecidos que fazem parte da aferência, né? São tecidos normalmente sensitivos, ok? E aí de uma característica bem importante, é levar em consideração a principal célula do tecido nervoso, né? Qual a principal célula do tecido nervoso? O neurônio, né? Então, se a gente levar em consideração o neurônio, ele possui aqui um corpo, correto? No corpo ele tem um núcleo, ele possui vários dendritos, né, que é onde eles vão receber conexões com outros neurônios, e ele possui um axônio longo, e que dependendo do nervo, esse axônio tem tamanhos diferentes, tamanhos maiores ou menores, ok? Então, por exemplo, o nervo ciático é um nervo onde as células neurais, né, os neurônios, possuem axônios mais longos, ok? Por conta do tamanho do nervo ciático, tá? Então, de uma maneira bem simples, pessoal, o corpo do neurônio ele fica na substância cinzenta aqui, né? Então, ele fica nesse H medular. Tá? O axônio, ele, após sair desse H medular, né? Após sair lá da região da medula e se tornar parte de uma estrutura nervosa, né? Porque o nervo é a junção de neurônios sensitivos e motores, após eles saírem desse H medular aqui, eles se tornam os nervos, ok? E o que é interessante a gente saber? Que no corpo do neurônio, se existe morte na região cinzenta aqui, se existe morte do corpo do neurônio, esse neurônio ele se torna inviável, tá? Mas se existe uma lesão no axônio, é possível ocorrer uma regeneração tecidual nesse segmento, tá? Então, de maneira bem breve, na região do H medular, né, na região cinzenta aqui, o corpo possui células
chamadas de células da glia, que vão compor e dar sustentabilidade para esse neurônio. E no axônio existem células chamadas de células de Schwann, que são células que fazem parte do processo de regeneração desse tecido, tá? Então, de maneira geral, quando existe morte do corpo do neurônio, esse neurônio não é mais viável, vai acontecer neuroplasticidades locais ali no sistema nervoso central para remodelar isso e para reorganizar o sistema. Mas quando existe morte não, mas quando existe dano no tecido do axônio, né, bem como na sua bainha, é possível, através das células de Schwann, acontecer um processo de reparação tecidual. Então é importante, no primeiro momento, que vocês saibam disso, tá? Só que mais importante que isso, pessoal, é a gente continuar lembrando que esse tecido aqui, né, que faz parte do sistema nervoso central, né, que é a medula, ele está em conformidade com os axônios, beleza? Porque o corpo do neurônio está aqui. Então é uma relação íntima. A gente vai falar de quais maneiras mais adiante esse tecido é interligado. Então prestem muita atenção nisso. Eu quero que o tempo inteiro vocês associem o sistema nervoso central, né, encéfalo e medula, com o sistema nervoso periférico, diga-se de passagem, os nervos. Ok? Então, ó, quando a gente leva em consideração a estrutura neural, a estrutura nervosa, o nervo ele tem uma camada de tecido conjuntivo mais externa chamada de endoneuro. Tá? Então, essa camada de tecido conjuntivo ela envolve o nervo como um todo. Beleza? Existe uma outra camada do meio, tá? Que é essa camada aqui, ó, que envolve vários axônios. É um feixe que envolve vários axônios, que é chamada de perineuro. E existe uma camada mais interna, que envolve cada axônio, que é chamada de endoneuro. Beleza? Então existe uma camada mais externa, que é o endoneuro, existe uma camada existe uma camada mais externa, que é o epineuro, existe uma camada do meio, que é o endoneuro, perineuro, e existe uma camada mais interna, que é o endoneuro. Ok? Então gravem isso. Camada mais externa, epineuro, camada intermediária, perineuro, e camada mais interna, endoneuro. E aí, como eu falei para vocês, toda vez que nós vamos falar de mobilização neural, é impossível separarmos o sistema nervoso central do sistema nervoso periférico, porque eles são contínuos de 3 maneiras, pessoal. Quais são as maneiras que o sistema nervoso central está em conformidade com o sistema nervoso periférico? Mecanicamente, eletricamente e quimicamente, tá? Quimicamente, por conta dos neurotransmissores que existem entre as sinapses interneuronais, né, entre os neurônios, ok? Eletricamente, por conta do potencial de ação gerando despolarização tecidual, gerando um impulso elétrico, né, que acontece a despolarização e, obviamente, tornando o tecido ou gerando uma característica potencial do tecido de uma determinada ação. Tá? E mecanicamente, por que eles são interligados mecanicamente? Prestem muita atenção nisso, olha que interessante. Através dos tecidos conjuntivos. Então lembra que eu falei para vocês, no slide anterior, que nós temos 3 tecidos conjuntivos que envolvem o nervo? Falando de estrutura de sistema nervoso periférico. Quais são elas? Epineuro, que é a camada mais externa. Perineuro, que é uma camada onde envolve vários feixes de neurônios, tá? E endoneuro, que é a camada mais interna, que envolve cada tecido axonal, tá? Como ela tem relação mecânica com o sistema nervoso central? Todos esses 3 tecidos conectivos aí, tecidos conjuntivos, eles possuem uma correlação direta com os tecidos conjuntivos das meninges. Quais são as meninges? Mais externamente, a dura mater,
numa camada intermediária a aracnoide, e em uma camada que tem uma conexão íntima ali com o encéfalo e a medula, que é a pia mater, tá? Então, de maneira geral, a dura mater, ela tem conexão com o epineuro. A aracnoide, ela tem conexões mais íntimas com o perineuro. E a pia mater, ela tem uma correlação mais íntima com o endoneuro, tá? Então, quando aquele saco lá, né, que são as meninges, envolve o encéfalo, desce envolvendo a medula, eles têm continuidade nos tecidos conectivos, nos tecidos conjuntivos do nervo, tá? Então, mais uma vez, não tem como, quando a gente vai falar de mobilização neural, separar o sistema nervoso central do sistema nervoso periférico, né? Aqui a gente tem uma imagem interessante ó, da medula, né? Onde estão saindo todos os tecidos neurais e as suas correlações íntimas, beleza? E aí, olha que interessante, a partir disso que eu falei para vocês, principalmente dessa relação mecânica de transmissão de força, né? De transmissão de força mecânica entre esses tecidos, né? de meninges e tecidos conjuntivos aí, endoneuro, perineuro e epineuro. Prestem bem atenção. Principalmente no epineuro, que é a camada mais externa, e no perineuro, existem estudos anatômicos mostrando que esses tecidos são compostos por uma inervação, por um receptor nócico, né? Ou por um nociceptor chamado de nervi nervorum, tá? Então isso daí vários estudos anatômicos mostram pra gente que existe o nociceptor que inerva o próprio nervo, pessoal, tá? Então a partir daí a gente começa a gerar associações interessantes, tá? Então o que seria o nervi nervorum? O nervi nervorum é a inervação do próprio nervo. É um receptor nociceptivo que está presente principalmente no epineuro e no perineuro. Logo, pessoal, se o meu epineuro e o meu perineuro ele possui correlações mecânicas íntimas com as meninges, qualquer tensão que eu gerar no meu sistema nervoso central, né, por exemplo, uma flexão na região cervical, eu já vou estar expondo esse tecido a um alongamento passivo, tá? E se eu levo em consideração que eu tenho uma excitabilidade desse nervi nervorum, eu tenho a excitabilidade desse nociceptor, onde em muitas situações pode evocar inflamação, que a gente chama de inflamação neurogênica, o alongamento não vai ser benéfico para esse tipo de paciente. E aí, muitas vezes a gente vê o paciente alongando, né, fazendo alongamentos estáticos, ultrapassando muitas vezes o limite fisiológico, e aí eu falo limite fisiológico do tecido neural, né, um paciente que tem, por exemplo, um recurvato, que tem uma hiperextensão de joelho, fazer a extensão completa de joelho passando do limite fisiológico, e esse paciente apresenta um processo inflamatório ou uma ativação desse nociceptor aqui chamado de nervi nervorum, esses pacientes vão acabar sentindo dor. Só que o que é interessante, essa dor, pessoal, como eu acabei de falar aqui do exemplo do nervo ciático, eu vou continuar falando dele, essa dor ela não é a mesma dor característica de uma dor por compressão. A gente vai falar muito adiante aí sobre as características de dor por compressão e características de dor por sensibilização. Essa dor neural, essa sensibilização neural gerado por uma ativação desses receptores é uma dor diferente, né? É uma dor que normalmente a gente considera uma alodínia, porque dói é um estímulo que normalmente não é para causar dor, não é nocivo. O paciente ele tem uma hipersensibilidade, ele tem uma hiperalgesia, né? O paciente ele sente dores de características um pouco mais profundas. As dores são mais difusas, né? Ou seja, elas espalham, mas os pacientes não conseguem determinar qual é exatamente o caminho que percorre essa dor, tá? Então observe bem, a gente começou falando lá atrás que toda vez que a gente vai falar de mobilização neural, nós não podemos separar o tecido neural
né, o sistema nervoso central do sistema nervoso periférico, porque eles têm influências, né, eles têm conexões íntimas de três maneiras. Elétrica, através do potencial de ação, química, através das sinapses, né, e mecânica, através desses tecidos conjuntivos. Uma outra característica interessante é que o fato de gerar um processo inflamatório na região pode acontecer de gerar uma alteração no fluxo axoplasmático, que a gente vai comentar um pouco adiante sobre esse fluxo, o que é esse fluxo. Ok? Então aqui só para a gente compreender, pessoal, olha que interessante essa imagem aqui. Ó. Aqui a gente tem só o sistema nervoso central separado, né, juntamente com o sistema nervoso periférico, separado de todas as outras estruturas, né? E aí quando eu falo de outras estruturas, eu falo do tecido muscular, articular, ósseo, ok? Então vocês percebem como eles são, como essas estruturas são contínuas, né? Olha como elas são contínuas. E aí, pegando excepcionalmente essa imagem de lado, eu achei muito interessante essa imagem aqui. Observe uma coisa nessa imagem de perfil sagital aqui. Se essa estrutura aqui, se imagine que é um indivíduo. Se o indivíduo, né, aqui a gente está vendo a região anterior, se esse indivíduo aqui, ele fazer uma flexão cervical, flexão de tronco, a minha medula ela vai estar mais tensa, né, levando em consideração que ela está passando pelo canal medular lá entre as vértebras, e que na região torácica eu tenho já uma cifose. Se eu fizer um movimento de flexão de cervical mais flexão de tronco, a minha medula, juntamente com as minhas meninges, elas vão estar saindo de uma tensão maior ou menor durante esse movimento, né? Vocês concordam comigo que elas vão gerar uma maior tensão ao fazer flexão cervical com flexão de tronco? Elas já vão sair de uma tensão maior, ok? Ao contrário, se eu fizer uma extensão de tronco e cervical, a minha medula, né, e todas as meninges que compõem ela, elas já vão estar mais frouxas. Então, elas não vão estar tão tensas. Onde eu quero chegar, pessoal? Olhem que interessante. Se eu falei para vocês que esse tecido aqui do sistema nervoso central, ele é envolto por meninges, né? Que é a dura mater, aracnoide, pia mater. E essas meninges, elas têm continuidade mecânicas com o tecido periférico. E no sistema nervoso central eu já coloco uma tensão prévia. Será que o fato de o meu paciente estar fazendo, observe esse vídeo que interessante, um movimento de flexão cervical mais flexão de tronco, já não gera uma tensão específica no tecido periférico? E aí eu estou dizendo agora especificamente do nervo ciático, por exemplo. Então olha que interessante esse vídeo aqui. Então aqui o elástico simulando toda a medula, né? Só que vai chegar um momento na medula em que ela vai sair e vai se tornar o nervo ciático, né? Dando continuidade até o pé aqui, do meu paciente, eu aumento consideravelmente a tensão, tá? Então eu estou gerando estresse mecânico na região. Eu estou gerando um estresse mecânico, ok? Se eu levo em consideração que esse paciente tem uma sensibilização neural, por exemplo, do nervo ciático, o fato de eu fazer uma flexão cervical e tracionar a meninge, e consequentemente as meninges tracionarem lá o endoneuro, o perineuro e epineuro, principalmente, que é onde está presente o nervinho nervoso, esse paciente vai ser passível de sensibilização neural. Ele vai ser passível de tensão neural adversa. E aí ele vai sentir essa dor de característica por sensibilização. Tá? Então a ideia por trás da mobilização neural, ela vai muito além de uma técnica, de uma simples técnica de terapia manual, porque ela também é considerada uma técnica de terapia manual. Tá? Ela vai muito além. Ela vai também no direcionamento de um diagnóstico diferencial. Né? Então quantas vezes você pega o seu paciente que tem dor lá na região posterior da perna por um estiramento, aonde não foi só estirado a estrutura muscular, também foi estirado o tecido neural, e a gente deixa de considerar esse tecido. Será que o fato de no mecanismo de trauma, esse paciente ter gerado um estiramento nesse tecido, será que o tecido neural ele também não ficou sensível? Será que não é hora da gente
voltar um pouco os olhos para esse tipo de tecido? Não estou falando para excluir os outros, tá, pessoal? Mas será que não é interessante a gente abordar de maneira um pouco mais global? Então é isso que eu vim trazer para vocês com um olhar um pouco mais abrangente. Então a mobilização neural, ela é uma técnica de tratamento, mas ela também serve como muitos diagnósticos diferenciais. Beleza? E aí a gente acaba entrando em uma característica, em uma definição, tá? Que é o que eu falei para vocês, que é uma outra definição importante chamada de fluxo axoplasmático. Então, o que seria o fluxo axoplasmático, pessoal? O que é esse fluxo axoplasmático? Então, lembra que eu comentei com vocês que o tecido neural, eles são conectivos? Lembra que eu falei para vocês que o neurônio ele é composto pelo corpo e pelo axônio? O que acontece? Toda célula ela precisa de um núcleo, né? Normalmente no núcleo é onde acontece todas aquelas trocas metabólicas, onde tem todas as organelas, os lisossomos, é onde tem todo o complexo de Golgi, é onde acontece toda a nutrição celular, é onde tem as mitocôndrias, respiração celular. Tá? Só que no neurônio é diferente isso. Somente o núcleo que está ali no corpo, só que todas essas organelas que eu acabei de comentar com vocês, elas circulam pelo neurônio. Tá? Todas essas organelas acabam circulando pelo neurônio. Tá? Quando essa circulação, né, quando esse fluxo de nutrientes, não só organelas, como nutrientes, ele acontece do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico, nós chamamos esse fluxo de fluxo anterógrado, tá? Então, o fluxo axoplasmático anterógrado é o fluxo de nutrientes e organelas do sistema nervoso periférico, ou central, para o sistema nervoso periférico, tá? Então, do corpo para o axônio, ok? Quando nós levamos em consideração que esse fluxo está acontecendo do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central, nós chamamos esse fluxo de fluxo retrógrado, ok? Então, qual a importância desse fluxo? É manter não só o corpo do neurônio ativo, como também o axônio. Porque se tivesse acontecendo todas as trocas ali somente no corpo, o axônio ele não seria viável, ok? Então, esse fluxo é muito importante. Esse fluxo de nutrientes e organelas é muito importante. Esse fluxo ele acontece de maneira muito intensa na saída da raiz nervosa, né? Que é quando a gente tem a transição ali do corpo, né, na substância cinzenta, para o nervo. Então ele acontece de maneira bem intensa naquela região, nessa região especificamente. Tá? Então lembrem-se disso. E aí, pessoal, o que é que eu quero levar em consideração para vocês? Que quando esse fluxo está acontecendo de maneira adequada, tá tudo ok. Se esse fluxo ele não está acontecendo de maneira interessante, pode ser que a alteração desse fluxo também gere sensibilização naquelas estruturas nervosas, naqueles receptores que eu comentei para vocês anteriormente. Ok?